Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Creio que está bem e assim permaneça para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Vou gravar esse vídeo aqui. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, algo que Deus tem falado no meu coração, que vai edificar a nossa fé, que vai fazer com que nós refletimos no nosso dia a dia e se autoanalisar à luz da palavra. Amém? A palavra do Senhor diz, Malaquias 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos ler de novo, em nome de Jesus? Então, Malaquias 3, versículo 18, para quem não pegou, amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aí? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Graças a Deus. Aqui está dizendo o seguinte, amados. Então vereis a diferença, vereis outra vez a diferença. A palavra-chave aqui é a diferença, né? A diferença. Antigamente, estava verificando sobre isso, até conversando com um amigo pastor referente a isso, né? A gente conversou, bastante sobre isso, e um amigo de trabalho também, sobre a questão da diferença. Antigamente, os cristãos, há uns 30 anos atrás, vamos considerar assim as igrejas conservadoras, por exemplo, a Igreja Deus é Amor, Davi Miranda, Igreja Batista, até a tradicional, Igreja Presbiteriana. Então, muitos que analisavam naquela época, quando o povo de fora via o ímpio, na realidade aqui está falando do ímpio, o justo, né? Então, muitos analisavam o povo de Deus com certa diferença. Diferença de que sentido, de que modo a gente podemos analisar dessa forma? Diferença na forma de vestir, diferença na forma de falar, diferença da forma de se comportar, diferença na forma a postura, em si. Então, há de 20, 30 anos atrás, as pessoas, quando ela via o povo cristão, via o povo de Deus, ela via como um povo separado, um povo realmente diferente, um povo realmente que fazia a diferença. Vamos trazer para o nosso século de hoje, no nosso século 21. Qual é a diferença hoje que o cristão tem, diferente desse povo que era antigamente? Então, hoje, se a gente for, não vou generalizar, tá? Não estou generalizando, eu estou apenas dando fazendo um comparativo da época passada com a época de hoje, porque essa época contemporânea, globalista, essa época moderna, o evangelho moderno, então hoje a gente analisa, olha para as pessoas, é lógico que a pessoa tem que fazer uma análise de si próprio, tá? Estou gravando a mensagem à luz da palavra, mas analisa hoje, o povo de Deus de hoje. Se você pegar os vídeos das pessoas passadas, do século passado, você analisa. Ah, irmão, mas a modernidade hoje, tudo se modernizou, a tecnologia, tudo isso veio à tona. Sim, isso é válido, isso é bênção de Deus, porque a tecnologia ela pode ser usada para o reino, para benefício do nosso crescimento, em si, e usar os benefícios que a tecnologia tem à luz da palavra. Isso é válido, mas eu não estou falando da tecnologia, eu estou falando referente ao que? A postura, as vestes, a forma de falar, a conduta, o caráter. Então, se você for pegar hoje algum desses fatores que eu estou falando, esses pontos importantes, você vai ver que não tem diferença. São poucos. Eu digo, quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, eu começo a olhar dentro dessa geração, no contexto geral, desse mundo globalizado, desse mundo moderno, assim, vamos colocar dessa forma, e eu começo a ver que essa diferença não está sendo uma diferença que o povo, que Deus quer com que a gente seja nessa terra. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Romanos 11, 6,
que há uma ardente expectação da humanidade esperando a manifestação dos filhos do Senhor. Essa manifestação dos filhos do Senhor é aquilo que Deus, quando Deus criou o homem, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é em aparência, lógico que Jesus veio como homem, mas a imagem e semelhança de Deus é no caráter, na atitude, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus pregou, naquilo como Jesus caminhou. Então é no caráter, é você comprar realmente, né, que é o correto, né, nós, né, comprar e pagar, não dever nada a ninguém, né? Então assim, lógico, circunstâncias pode acontecer, a pessoa pode ficar desempregada, mas Deus vai dar estratégia, Deus dá estratégia pra gente para poder comprar e pagar certinho. Depois, ficou desempregado, depois você vai lá e acerta, paga certinho, né? A forma de falar, conversa de duplo sentido. Quantas vezes no trabalho, às vezes, pessoas ímpias começam a jogar piadinha, piada de pornografia, duplo sentido, de sexo, essas coisas, então, entendeu? Então, assim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer a diferença no meio dos ímpios, entendeu? A forma de se vestir, roupa apertada, de repente você vai olhar, hoje, eu não tenho, assim, hoje, as roupas masculinas, se você for ver, teve uma época, eu fui comprar uma calça na Colombo, eu não achei meu número, assim, na realidade meu número é 42, 40, 42, depende do modelo da calça. Amados, eu tive que comprar uma calça de 48 para ficar larga na perna, porque 42, 40 nem entrava na perna, 42 entrou só um pouquinho da perna, 44, meu Deus, então assim, eu tive que comprar 48, onde eu comprei uma calça 48 para a calça ficar um pouco larga na perna. Por quê? Porque a calça apertava, aperta a perna, aperta, sabe, aperta a coxa, ou seja, para modelar o corpo. Ou seja, no passado não tinha isso. A roupa que os homens do passado usavam, há 30 anos atrás, eu sou de 79, então eu tenho 42 anos, eu tinha 10 anos de idade, né, 12 anos de idade. Então eu peguei um pouco dessa fase, não era cristão, mas eu enxergava o povo cristão nessa época com a roupa totalmente diferente, né? Então a conduta era diferente. Antigamente, para ser sincero, nas igrejas antigamente, né, eu converso com amigos pastores, até tive essa oportunidade na época, eu me converti em 2002, então faz 22 anos, né? Mas naquela época, os pastores, bispos, começavam uma reunião, os homens eram tão consagrados, tão cheios do poder de Deus, que quando eles colocavam o pé no altar, quem se tinha demônio no meio do povo, caía endemoniado, de tanta santidade, de tanta presença de Deus. Por que não acontece isso hoje? Porque o texto está falando aqui. Então vereis a diferença, outra vez a diferença do justo e do ímpio. Né? Será que nós estamos sendo referências nessa terra? Será que a gente realmente está fazendo diferença? Será que nós estamos se consagrando ao ponto de que no momento que nós fomos cantar para Jesus, no momento que nós fomos pregar o Evangelho, o poder de Deus possa encher a igreja, pessoas possam ser batizadas com o Espírito Santo de novo, pessoas possam ser curadas, paralítico possa levantar da cadeira, a pessoa que está deficiente visual ela possa enxergar? Será que realmente a gente está fazendo essa diferença conforme a palavra de Deus, conforme Deus quer? Então isso é uma autoanálise que nós devemos fazer na minha vida, eu tenho que fazer na minha vida, você tem que fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aí o final do versículo ele fala, entre o que serve a Deus e o que não serve. É só a gente se analisar no seu convívio no dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde você mora. Será que realmente as pessoas, o feedback das pessoas que vê de fora é o mesmo que a Sulamita teve de Eliseu? Lembra disso, dessa passagem? Que a Sulamita falou assim, ali vai um santo homem de Deus, falou para o marido dela, olha amor, eu vejo a santidade naquele homem, aquele ali é um santo homem de Deus. Será que no nosso convívio, o feedback na realidade, né, são as pessoas, né? Por exemplo, a esposa, os filhos, né, no nosso convívio,
no ambiente de trabalho, na faculdade, os amigos de trabalho, da faculdade, de estudo ali. Será que essas pessoas realmente estão enxergando a luz de Cristo em nossas vidas? Será que elas estão vendo a diferença de falar assim, puxa, o André é um homem de Deus, puxa, eu vejo o André como homem de Deus. Será que isso? Ou a Maria, puxa, eu vejo a Maria, a Joana, o Peterson, o Flávio. Será que as pessoas ela realmente enxergam essa diferença na nossa vida como enxergava no passado? Será que a minha roupa, será que quando eu me visto, quando eu estou me vestindo, eu estou me vestindo de repente com o intuito de querer mostrar meu músculo, usar uma camisa? Eu estou falando que não é errado, tá, queridos? Entenda isso. Eu não estou falando que é errado. Eu só estou falando a diferença daquele que serve e aquele que não serve à luz das Escrituras. Essa autoanálise é você que tem que fazer, é o Espírito Santo que tem que falar contigo. Não sou eu que vou falar as palavras que você vai ter que aceitar ou não. Eu estou falando à luz da palavra, amém? Tá? Então eu estou falando assim, de repente, será que antigamente eu estou falando porque eu fazia isso? Quando eu não era cristão, eu usava a camisa apertada para mostrar o músculo. Ou seja, então ficava com a camisa apertadinha, tal, para mostrar o músculo, para querer chamar a atenção das meninas quando eu era novo. Entendeu? Então assim, será que esses costumes, essas manias, esse desejo da nossa carne, esse desejo da nossa carne adâmica, será que isso não está entranhado ainda, não foi liberto? Será que a gente não se libertou disso ainda? E ainda essa roupa apertada, querer mostrar os músculos, querer mostrar o peito para chamar atenção, ou a mulher com decotinho, querer mostrar, sabe, o busto, né, ou a saia apertada, né, sabe, querer mostrar que ela é bonita. E não é isso que Deus quer. A diferença que a gente via no povo passado não mostrava. Se você pegar algumas mulheres hoje da mídia, as mulheres que preserva, que é conservadora do passado, elas não usam roupa apertada. Pelo contrário, ela usa as batas, ela usa as roupas compridas, que cobre mesmo, que não marca nada o corpo, não marca nada, não mostra nada, porque a Bíblia fala que a gente não pode incitar cobiça do próximo. Porque se você citar a cobiça do próximo, além de você pecar, você está fazendo o outro pecar. Então não pode. Então não vou usar, não é errado você fazer academia, não é errado você cuidar da saúde, não é errado nada disso. Mas a gente tem que se analisar. Porque eles no passado eles faziam a diferença na roupa, no modo de se vestir, na santidade. Quando acontecia a reunião que eu te falei, eu estou falando para vocês, quando acontecia a reunião, é sério isso, amados. O poder de Deus era tão grande na reunião, os instrumentos eram tão consagrados, aqueles levitas, aquelas pessoas eram tão consagradas, que o bispo, o pastor começava a reunião, começava a orar, o poder de Deus manifestava. Olha, eu estou falando também arrepiando agora, falando para vocês. O poder de Deus era tão grande, que na hora, quando ele falava nome de Jesus, bom dia, nome de... O poder era tão grande que as pessoas que estavam já com demônio ali já caíam endemoniado. Era um negócio tão glorioso, tão maravilhoso. Por que a gente não vive isso hoje? Vamos parar a refletir sobre isso, vamos buscar a presença de Deus, vamos se consagrar ao ponto de quando nós que estamos na frente de trabalho, por exemplo, eu estou na frente de um trabalho de louvor, né, de coral, né? Então eu estou regendo um coral junto com a minha esposa. Então assim, eu tenho que me analisar, eu tenho que buscar essa santidade, buscar esse poder de Deus, para que eu passe para as pessoas que estão ali comigo, que eu estou cuidando, né, orientando ali musicalmente, para transmitir isso para elas. Então eu tenho que me preparar espiritualmente para transmitir isso para elas. De repente você, sabe, o senhor que é pastor, né, se preparar para transmitir isso para a tua congregação, para que o Senhor abrir a boca, a glória de Deus manifeste naquele lugar, né? De repente você, levita, que está lá tocando o seu instrumento, ministro de louvor que está abrindo o culto, então você, sabe, reflita nisso, para que você seja cheio do poder de Deus, para que no momento que você abrir a boca, estiver abrindo o culto ali, ou estiver tocando o seu instrumento, saia fogo mesmo do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, para concluir, o começo aqui, a diferença, ela vai determinar o fim, que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, a diferença do ímpio e o justo, você fazendo a diferença, eu fazendo a diferença, nós fazendo a diferença nessa nação, nesse lugar, né, no nosso convívio,
E aí sim, aqueles que estão de fora vão ver entre o que serve e o que não serve. Ou seja, se nós fizermos a diferença, se nós se autoanalisarmos, refletirmos sobre isso e colocar em prática, vai mostrar o que realmente serve a Deus e o que não serve. Aí as pessoas vão começar a enxergar como enxergava no passado. Enxergava as pessoas do passado, né? As pessoas do passado tinha essa diferença. E hoje, se você for olhar na igreja contemporânea, dentro do nosso convívio, na nossa igreja, nas igrejas em geral, você vai ver que muitos não têm essa diferença. Não tem a diferença do falar, do pensar, do agir. Se deixar, fala até palavrão, né? Então, sabe, se não vigiar, fala até palavrão. Ou seja, nem as conversas, às vezes as conversas não são diferentes, não são de uma maneira santa como Deus quer. Amém? Tá? Essa é a palavra que eu deixo para vocês refletirem. Em nome de Jesus, quero fazer só um minuto de oração, só em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, que a diferença daquele que serve,